Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama e já está definido o nosso confronto na Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Del Valle do Equador, um jogo difícil contra uma equipe que já é campeã de Copa Sul-Americana, recentemente finalista de Copa Libertadores, com certeza é um adversário que vai dar muito trabalho. Esse confronto será pelos playoffs e nas oitavas de final o Vasco pode enfrentar o Fluminense, inclusive, né? O sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira. Enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco que já conhece o seu adversário na Copa Sul-Americana e esse será o principal tema, né, desse vídeo. O Vasco vai encarar a equipe do Independiente del Valle do Equador. O primeiro jogo será no Equador e o jogo da volta acontecerá no estádio de São Januário. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação, né, dessa Copa Sul-Americana. Como ficaram os grupos, né, da Copa Sul-Americana após os jogos de ontem que finalizaram, né, essa fase de grupos. No grupo A, o Independiente passou direto e o Guarani do Paraguai foi para a repescagem, né? O Independiente 12 pontos, o Guarani 8. No grupo B, o Universidade Católica passou em primeiro e o Cerro Largo ficou em segundo lugar, indo para os playoffs. O Vitória estava nesse grupo e foi eliminado. O Defensa e Justiça, campeão de Sul-Americana, também eliminado nesse grupo. No grupo C, o Huracan passou em primeiro e o América de Cali foi para os playoffs. O Corinthians estava nesse grupo, ficou em terceiro e foi eliminado. No grupo D, o Godoy Cruz, que empatou ontem com o Atlético Grau, passou em primeiro. O Grêmio teve o mesmo número de pontos, mas no saldo de gols ficou para os playoffs. Grêmio em segundo, Godoy Cruz em primeiro. No grupo E, o Mushuc Runa, estreante em competições da Conmebol, passou em primeiro e invicto, tá? Em 5 vitórias e 1 empate, o Mushuc Runa passa em primeiro. Em segundo ficou o Palestino, que foi para os playoffs, e o Cruzeiro foi eliminado da competição. No grupo F, o Fluminense passou em primeiro, classificou direto. O Fluminense, o único brasileiro na Copa Sul-Americana que avançou direto para as oitavas de final. Em segundo lugar ficou o Once Caldas com 12 pontos, vai disputar os playoffs. No grupo G, o grupo do Vasco, o Lanús fez 12 pontos, passou em primeiro, vai para as oitavas direto, e o Vasco da Gama em segundo, 8 pontos, vai disputar os playoffs. No grupo H, tivemos surpresa. O Cienciano segurou ontem o Atlético Mineiro, empate por 1-1, e ficou em primeiro no grupo com 10 pontos. O Galo, 9 pontos, vai também para os playoffs. Então, ficaram assim, né, os grupos da Copa Sul-Americana. E agora temos aqui, ó, os classificados através da Libertadores. Os times que ficaram na terceira colocação da Conmebol Libertadores e vão jogar a Copa Sul-Americana. Universidad do Chile, o Independiente del Valle, Central Córdoba, Alianza Lima do Peru, Bucaramanga da Colômbia, Bahia do Brasil, Bolívar da Bolívia e Bulu Bulu também da Bolívia vieram aí da Conmebol Libertadores. Agora, meus queridos, na segunda-feira a gente vai ter o sorteio das oitavas de final. E como vai acontecer o sorteio das oitavas de final? No pote 1 estarão as equipes que se classificaram em primeiro lugar, né? Passaram em primeiro e vão direto para as oitavas. E no pote 2 teremos ali os confrontos, né? Para saber quem pega quem.
E eu vou dar uma olhada aqui, primeiro mostrar para vocês os confrontos e depois a gente dá uma olhada nos adversários, né, que a gente pode pegar nessa oitavas de final. Ó, já tá aí no pote 2, né, no Bolilheiro dos, como é em espanhol, né, os confrontos desses playoffs. Teremos Alianza Lima e Grêmio, Bulu Bulu e Once Caldas, Bucaramanga da Colômbia e Atlético Mineiro, Bolívar e Palestino, Bahia e América de Cali, Independiente del Valle e Vasco da Gama, Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, e encerrando ali Central Córdoba e Cerro Largo do Uruguai. Eu acho que o confronto mais difícil foi o do Vasco, tá? O Vasco pegou pedreira. Eu acho que o adversário mais difícil, com toda certeza, é o Independiente del Valle. Bahia também seria um adversário muito difícil, mas o Independiente del Valle jogando lá no Equador, no Equador tem um pouquinho de altitude também, né, em Quito, vai ser complicado para o Vasco passar de fase. Ainda bem que o Vasco define a vaga em São Januário, né? O jogo da volta acontece no estádio de São Januário. Então, é tentar segurar um empatezinho lá, ou no máximo uma derrota por um gol, e garantir a classificação no estádio de São Januário. Mas enfim, teremos a segunda-feira o sorteio, né? E ali no pote 1 temos Muxuque Runa, Huracan, Universidade Católica do Equador, Fluminense, Independiente, Godoy Cruz, Lanús e Cienciano. Ou seja, qualquer equipe do pote 1 pode pegar qualquer equipe do pote 2. Então podemos ter aí, se o sorteio colocar frente a frente, um clássico carioca nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Podemos pegar o Fluminense nas oitavas de final. Para isso, é claro, primeiro o Vasco tem que fazer o seu papel passando do Independiente del Valle. Mas na segunda-feira a gente já vai saber quem será o adversário nas oitavas em caso de classificação, porque o sorteio já vai acontecer colocando ali os times do pote 1 contra os times do confronto do pote 2. E aí, agora eu quero saber de você, o que você achou dessa Copa Sul-Americana e também do adversário do Vasco. Vou dar minha opinião aqui. O Del Valle é um adversário que eu não queria enfrentar, não queria pegar por agora. Eu acho que é uma equipe vem sendo muito tradicional nos últimos anos aí no futebol sul-americano. Vai dar muito trabalho para o time do Vasco, com toda certeza. Eu queria um adversário um pouquinho mais fácil, como o Bulu Bulu, por exemplo. Mas enfim, veio o Del Valle, vamos para cima do Del Valle. Lembrando que esse jogo só vai acontecer depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Então assim, vai demorar ainda, tem muito tempo. Até lá o Vasco pode estar num momento bem diferente, né? E a gente espera que um momento bem melhor do que o momento que se encontra agora. No mais é isso, meus queridos. O Vasco fez uma primeira fase decepcionante. Era para ter passado em primeiro no grupo, né? Era obrigação, mas se classificou na segunda colocação, vai para esses playoffs e seguimos em busca da grande conquista que é a Sul-Americana. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!